Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cecílio Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola. Nessa aula eu quero falar com você sobre o plano cartesiano, aí tirar suas dúvidas sobre esse assunto e dar dicas para você depois resolver aí a parte de função, tá legal? Então não esqueça no final da aula colocar seus comentários, é importante poder melhorar cada vez mais a minha didática, tá legal? E compartilhe com seus amigos para a gente poder compartilhar conhecimento com mais pessoas. Olha só, plano cartesiano, o nome vem em homenagem ao filósofo francês e matemático René Descartes, por isso que é o plano cartesiano, tá legal? Ele aí viveu de 1596 a 1650. Bom, o que diz o Descartes? Fala o seguinte, olha, para localizar pontos no plano que eu estou desenvolvendo, você precisa obedecer uma seguinte regrinha básica. Os pontos estão representados por um par de números que são as coordenadas cartesianas, tá bom? E aí, obedecendo essa ordem aqui, tá? Então, você tem o ponto aqui, o endereço dele você vai descer aqui no eixo X, depois você vai ali no eixo Y, tá bom? E aí, o nome do eixo X, que na horizontal aqui é o eixo das abscissas, e o eixo Y, o eixo das ordenadas, tá legal? Vamos falar eixo X e eixo Y aí na linguagem matemática cotidiana, tá? Então, ampliei aqui o gráfico e vamos localizar os pontos, mas presta atenção, não é só localizar, você precisa entender uma coisa. Esse ponto aqui, ó, eu não tenho nenhum pontinho, mas esse ponto aqui, ele vai unir aqui o eixo X, ó, e o eixo Y, correto? Então esse ponto aqui, na verdade, é 0, 0. Vou chamá-lo de ponto M para você entender aqui. Vou começar por aqui para você entender, ó. Então, o ponto M, o X é 0 e o Y também é 0, combinado? Ele é chamado origem do sistema, tá? Vamos lá em ordem aqui. O ponto A. O ponto A, eu estou aqui no ponto A, então eu vou descer aqui, ó, até o X, ó, o X é 8, e eu vou aqui na horizontal, aqui, ó, no Y, então o Y aqui é 4, certo? Então, quais são as coordenadas? X8, Y4. Não vou ficar falando abscissa 8, ordenada 4, mas, ó, abscissa 8, ordenada 4, tá? Ponto B, observe que o ponto B, o X está aqui embaixo, ó, o X4, o X é 4, certo? E o Y está aqui no meio, ó, então você pode colocar aqui, ó, entre 4 entre 2 e 4 é que está no meio, é o 3, por quê? Porque a graduação aqui está de 2 em 2, pode ser de 1 em 1, 3 em 3, aí o exercício que vai determinar. Então, ó, X4, Y3, então o ponto B, o X é 4, o Y3. Ponto C está aqui, ó, X, ó, lado esquerdo, ó, menos 6, observe. E o Y, tô subindo aqui, ó, está aqui também, Y3, tá vendo? Lado de lá. Ponto D, ó, o X, o ponto D está aqui, ó, o X menos 4, ó, X menos 4 e o Y8, Y8, tá bom? Deixa eu apagar esses círculos que eu fiz aqui para não ficar muito bagunçado, tá bom? Ok, ponto E, quais são as coordenadas do ponto E? O ponto E está aqui embaixo, então eu vou subir aqui, ó, x menos 10, pronto, e o y menos 4, ó, você vai na horizontal e aqui depois na vertical. Então aqui o ponto aqui embaixo, vou subir, vertical, menos 10, e aqui, ó, horizontal, menos 4, menos 10, menos 4. Bom, ponto F está aqui embaixo, vou subir aqui, eu vou até o eixo X. O eixo X, menos, ó, menos 6, menos 7, tá vindo para cá. Então, o ponto X aqui, ó, no ponto F aqui, o X é menos 7 e o Y menos 6. Bom, daqui a pouco vamos falar vamos estar tudo espalhado, como é que chama isso, tá? Bom, vamos lá agora, ponto F, ponto G. O ponto G está aqui embaixo. Vou subir aqui o eixo X, ó, 4, e vou aqui no eixo Y, menos 6, ó, menos 6. Ponto H está aqui embaixo, então eu vou subir aqui no eixo X, 9, certo? E vou aqui para a esquerda, menos 6. Professor, mas passou por cima, não tem problema, vou até lá, no meio do caminho, passou por isso aqui, pelo ponto G, mas não interessa. O ponto H,
Ó, 9 e menos 6. Ponto I, o I está aqui em cima, vou descer. E o X é 6, né? E vou para cá, 6 e 6. Olha só, as coordenadas iguais. Ponto J, então cadê o ponto J? Tá aqui, ó, ponto L e cadê o J? O J tá aqui em cima do eixo X. Olha que legal isso aqui, ó. Eixo X, menos 8. E o eixo Y, onde é que está lá no eixo Y? No zero, porque ó, ele está em cima do menos 8 e ele vem para cá no zero. Então, olha que importante, quero falar com você depois sobre isso, tá? J e o K está aqui, ó. K está em cima do eixo Y, então X, primeiro X, 0. Então, o X é 0 e o Y aqui é menos 6. E o ponto L está aqui, ó, em cima do eixo X, o X 10 e o Y 0. Pronto. Professor, tá, resumindo então tudo isso aqui. Então, simples, né? X e Y. Porém, olha que legal. Esse quadrante aqui, ó, o plano cartesiano, os eixos, dividiu aqui, né? Esse papel quadriculado que eu coloquei aqui em 4 pedaços. Esse pedaço aqui à direita para cima, eu vou falar que é o primeiro quadrante, são quadriláteros. Daqui para cá, esse aqui é o segundo quadrante, tá? Esse aqui de baixo, ó, é o terceiro quadrante e aqui quarto quadrante, só para você entender aí, tá? Então são 4 pedacinhos, 4 quadrantes, tá? Detalhe importante agora, os pontos mais importantes depois para você entender na construção de gráficos são os pontos sobre os eixos. Então, olha só, se o ponto A, ó, eu tô aqui, vou para a direita, vou até o 8 e subo até o 4, ó, é 8 e 4. Se eu colocar o ponto aqui, ó, esse ponto aqui, pronto, ponto N. Então, o que é o ponto N? O ponto N ele está em cima do eixo X, ó, 2, e o Y é 0. Então, deixa eu fazer o contrário. Letra O, por exemplo, eu quero que você vá até o X6, Y0. Então, você vem aqui na entrada, origem do sistema, caminha até o 6, ó, caminha até o 6 e como o Y é 0, eu vou ficar até aqui, vou ficar aqui mesmo, eu não vou subir nem descer. Então aqui é a letra O. Por exemplo, a letra P, eu vou escolher aqui, esse aqui, por exemplo, vou colocar aqui em cima, a letra P. Quais são as coordenadas? Então, ó, a letra P, ó, 0 e 8. Por quê? Ó, eu vou aqui no 0, não vou nem para a direita nem para a esquerda. E eu vou subir até o 8. Então, quando o ponto está em cima do eixo X, olha só os pontos J, N, O e L. Observe que os pontos aqui, ó, eles estão em cima do eixo X e o Y é 0. Vou colocar mais um aqui agora em cima do eixo Y. Vou colocar esse ponto aqui, ó, ponto P, vou colocar ponto Q, né, para não ficar 2P aqui, vou colocar ponto Q aqui. Na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o ponto Q ali e vou deixar o R aqui, que eu já coloquei um ponto P ali, né? Então, só para a gente aproveitar esse pontinho aqui. Deixa eu colocar aqui, então na caneta, vou colocar aqui R, ó, pronto, pronto. O ponto R, por exemplo, fazer só uma inversão aqui, eu vou colocar, então, em cima do eixo Y, vou colocar aqui, ó, menos 2. Então, qual é esse endereço aqui, ó? X, 0, Y, menos 2. Vou colocar aqui letra R. E a letra Q, vou colocar também aqui em cima aqui em cima, ó, letra Q, de queijo. Então, X, 0, Y, 10. Bom, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que todos os pontos que estiverem em cima do eixo X, ó, eu não sei qual é o valor do X, mas eu sei que o Y é 0. Então, todos os pontos que estiverem em cima do eixo X, o Y é 0. E todos os pontos que estiverem em cima do eixo Y, então aqui, ó, todos os pontos que estiverem em cima do eixo X, o Y é 0. E todos os pontos que estiverem em cima do eixo Y, ó, o X é 0. Então é importante que você entenda isso, tá? Na própria localização você vai entender isso aí. Tá em cima do eixo X, o Y é 0. Tá em cima do eixo Y, o X é 0. Isso é importante para a gente depois construir gráfico, resolver vários problemas, tá legal? Então,
Não esqueça no final da aula, deixe seu comentário se você entendeu, compartilhe com seus amigos, é importante a gente aprender aí a compartilhar conhecimento com os amigos, tá? Então eu acredito em você, fica firme aí, segurança que nós vamos entender um monte de exercícios juntos aí, tá? Bons estudos, foco nos estudos, boa aula e até a próxima aula, tchau!